Fala pessoal, e aí, tudo certo? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para o terceiro vídeo da nossa aula e vamos só relembrar um pouquinho tudo que a gente já falou, né? Nós comentamos um pouco sobre o que é um artigo científico, né? Qual é a diferença de artigo científico, TCC, monografia. Falamos qual que é a importância da pesquisa, o porquê que a pesquisa ela deve ser bem feita, ela deve ser baseada em dados seguros. Comentamos também sobre de onde tirar esses dados, né? Onde eu vou pesquisar, em quais sites, em quais locais eu consigo encontrar material de qualidade. Falamos sobre isso também. E por último, estávamos falando de como fazer o artigo, né? Questões como levantar material, como planejar. E paramos no planejar. Falamos muito sobre planejamento, né? Falamos muito mesmo sobre a hipótese. E aí, durante o passar desse tempo aí, nesses vídeos que a gente foi conversando, já conseguiu pensar aí numa hipótese para o seu artigo científico? Já conseguiu pensar no seu objeto? Lembrem-se, pessoal, sem um objeto de estudo, o seu artigo vai ficar rodando aí na sua cabeça por um bom tempo, sem que você consiga fazer alguma coisa, certo? Então, planeje, tenha seu objeto de pesquisa, pense bem, analise suas hipóteses, veja se suas hipóteses estão condizentes com a realidade, se elas podem ser verificadas e de que maneiras podem ser verificadas, tá bom? Bom, vamos dando continuidade, gente, no como fazer, né? Que eu acho que é um dos pontos, assim, muito interessantes do que a gente vai falar, que é o que o pessoal tem bastante dúvida. Como que eu faço, né? De que maneira eu faço? Nossa, tem tanto tempo que eu fiz o meu TCC, que eu fiz a minha monografia na minha graduação. Como que eu faço? Bom, já comentei alguns pontos. E vamos falar um pouquinho agora sobre a introdução. Tem muita gente que pergunta, fala assim, nossa, mas o que vai na introdução? O que eu coloco nessa introdução? Eu não sei o que fazer, não sei de que maneira fazer. Então vamos ponto a ponto, tá? Vamos pontuando aí, vamos usar isso aí como um checklist. Tá? Um checklist para que vocês possam saber exatamente o que colocar na introdução. Você montando a introdução, baseando-se nesse checklist, com certeza você vai ter uma introdução de qualidade. Tá bom? Então, primeira coisa que vem na introdução é o tema da pesquisa e a justificativa da sua escolha. Então, vamos lá. Qual é o tema e por que eu escolhi? Por que eu escolhi, gente? Por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi falar sobre isso? Por que isso me incomoda? Por que isso mexe comigo? Essa é uma parte muito importante, porque vamos entender que na introdução você vai estar vendendo o seu peixe. Você está falando, olha, leia meu artigo, veja meu artigo, leia meu artigo até o fim, porque ele vale a pena, né? E para fazer isso, o que você precisa? Precisa justificar por que você escolheu o tema. E como que você faz para justificar isso? Mostrando qual que é a relevância, qual que é a importância e como que ele vai contribuir para a área de estudo. Vamos pensar o seguinte, ó, quem está na área de educação, que desenvolve um tema, que desenvolve um trabalho, aí desenvolve um estudo com um tema, por exemplo, que busca melhorar a qualidade da didática dos professores. Quais são as contribuições que isso vai trazer? Quais são? Então, quando você desenvolve um trabalho, quando você desenvolve um estudo buscando a melhora da didática dos professores, provavelmente você vai trazer melhor aprendizado aos alunos, novas técnicas que não eram utilizadas antigamente, ou até mesmo testes de técnicas, né, que são utilizadas para saber se elas funcionam realmente ou não. Qual que é o problema da sua pesquisa? O que é que realmente te incomoda dentro daquele tema? Qual que é a hipótese? Você tem um problema, então você tem que ter uma hipótese. Por que aquele problema acontece, né? Você vai estudar aquele seu problema buscando o quê? A partir de qual ponto de vista, qual caminho ali você vai seguir para isso aí? Objetivo geral e objetivo específico do trabalho. Como o próprio nome diz, gente, objetivo geral, você vai tratar ali de uma forma mais generalizada, né? O que você pretende alcançar. E objetivo específico, como o próprio nome diz, você vai listar ali alguns pontos que você pretende e que você vai atingir executando o seu estudo científico.
Então vamos lá. Se você coloca no seu objetivo geral que o seu objetivo é alcançar alguma coisa e no seu objetivo específico você detalha estas coisas que você vai alcançar, obrigatoriamente o seu resultado tem que ter ligação com o seu objetivo. Então, se eu quero chegar em algum lugar, o meu resultado é chegar até esse lugar, tá? Então, criou seu objetivo geral e o seu objetivo específico, você tem que chegar até esse objetivo geral e objetivo específico. Mas, Leandro, você falou que a hipótese pode ser descartada. Sim, a hipótese pode ser descartada, mas eu tenho que fazer todos os estudos, eu tenho que fazer tudo que está dentro do meu objetivo e, por fim, eu mostro se a hipótese foi confirmada ou se essa hipótese aí foi descartada, tá? Dentro da introdução, uma coisa muito importante também é a metodologia. Quando a gente fala de metodologia, qual é o método, qual é a técnica, o que é que eu utilizei para desenvolver esse estudo, tá? Quando a gente faz um levantamento bibliográfico, normalmente na metodologia a gente descreve, não desta maneira tão simples quanto eu vou falar, mas a gente descreve o quê? Busca em artigos científicos e livros, revistas científicas da área, buscando isso e aquilo, tá? Agora, quando a gente vai a campo, quando a gente faz realmente um estudo de caso, uma pesquisa de campo, né? Aí sim, a gente precisa mostrar quais foram os métodos, quais foram as técnicas que eu utilizei. Eu utilizei questionário para coletar dados, eu fiz entrevistas, como eu fiz, de que maneira eu fiz para estudar ali aquilo que eu planejei, tá? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Duas opções, né? Revisão bibliográfica, que é fazer aquele levantamento do que já existe escrito sobre determinado assunto, e pesquisa de campo, onde você vai lá e vai buscar mesmo e vai trabalhar em cima daquele assunto para comprovar ou descartar alguma coisa, tá? Lembra da quebra de paradigmas? Então, pesquisa de campo também serve para isso. Também é mais uma maneira de você quebrar paradigmas, tá? Então, dentro da introdução, você também coloca ali algumas partes que compõem o trabalho, né? O que você fez vai estar na metodologia e alguns detalhes adicionais também entram na introdução, tá? Quando a gente fala da introdução, acabei de falar da justificativa, é a hora de vender o peixe, né? Então, se você acredita mesmo no seu trabalho, se você acredita no seu estudo, se você acredita em tudo que você desenvolveu, que você pensa em desenvolver, você tem muito a falar sobre ele, né? A gente diz assim, ó, que quando você acredita no seu trabalho, que você acredita naquilo que você pretende estudar, que você pretende levantar, você consegue vender seu peixe, ó, com muita facilidade, tá? Agora, se você não acredita naquele tema, vai ficar meio complicado, né, gente? Como que eu vou falar de uma coisa que eu não acredito? Uma coisa que eu acho que não vai dar certo? Então, primeira coisa, acredite no seu tema. Acredite naquilo que você vai falar e que você vai ter ótimas justificativas. Por quê? O porquê que essa pesquisa tem que ser realizada. Por quê, gente? Façam algumas perguntas. Pense no seu tema agora. Vamos parar. Tem mais ou menos seu tema em mente? Beleza. Tem seu tema já fechado? Ótimo, tá? Então, vamos validar esse seu tema? Vamos pensar no seguinte, ó. Seu tema é relevante? Ele é interessante? Se é, por quê? Então, descreva aí, né? Pense que você está vendendo o seu tema para alguém. Por que ele é importante, tá? O que você vê de ponto positivo em abordar esse tema? O que de positivo isso vai trazer? O que você vai alcançar de positivo com isso? Tá? Que vantagens, quais são as vantagens que essa pesquisa vai proporcionar? Volto a falar em um dos nossos primeiros slides que eu comentei o seguinte, falei, gente, ó, vocês não estão fazendo aí um trabalho apenas para conseguir um certificado, um diploma, vocês estão contribuindo para o meio científico, né? Então vamos lá. Que benefícios esse trabalho vai trazer? Que benefícios esse estudo vai trazer para a sociedade de uma maneira em geral? Ou, pelo menos, para aquela sociedade, para aquele grupo de estudos, né? Para aquele... me fugiu a palavra, vamos lá. Para aquele pessoal que é daquela área,
que contribuições que o seu artigo científico vai trazer para a área. Então, quando você cria uma justificativa, essa justificativa ela vende seu peixe e ela faz o quê? Ela convence as pessoas a lerem o seu projeto, né? Primeira coisa que a gente lê em um artigo científico é a introdução, né? Então, a gente vai tentar entender, dentro da justificativa da pessoa, o porquê que ela fez aquele artigo, o porquê que ela desenvolveu aquilo ali. E é a partir disso que a gente escolhe ler ou não o artigo científico, tá? Então, também falando da justificativa, vamos falar mais um pouquinho. Por que eu estou batendo tanto? Por que eu falei tanto em hipótese e por que eu estou batendo tanto em justificativa, gente? Eu estou falando bastante disso porque a hipótese é o que vai gerar o seu objeto, né? Que vai gerar a sua indagação, e a justificativa é o que vai, de uma vez por todas, confirmar o porquê que o seu trabalho é tão importante. Então, por que é conveniente? Por que ele deve realmente ser feito? Isso tudo vai na justificativa. Então, essa última frase, muito importante, que diz: a justificativa exalta a importância do tema a ser estudado ou justifica a necessidade de realizar a pesquisa. Então, por que essa pesquisa é tão importante de ser realizada? É importante para mim? Ótimo. Mas e aí? E para o restante? E para o restante da sociedade de maneira geral? E para todo mundo que estuda o mesmo conteúdo que eu? Por que isso é tão importante de ser estudado? Bom, hipótese, eu já falei bastante, né? Já comentei bastante sobre hipótese. Lembra lá da praia, né? Sorvete na praia, sorvete no carro. Então, é uma pessoa que gosta de sorvete, né? Hipóteses baseadas em sorvetes. Mas por quê? Hipótese está baseada no problema. Perdão, problema está baseado na hipótese, né? Então, problema e hipótese, eles estão ali, grudadinhos. Se eu tenho um problema, ele surgiu a partir de uma hipótese. Eu tenho uma hipótese a partir de um problema, tá? Hipótese é um pensamento antecipado sobre aquilo que eu acredito, né? Então, a hipótese ela tem que estar diretamente ligado ao meu problema e é a hipótese que vai gerar ali um possível resultado a partir de tudo que eu estudar. E o que acontece? Quando a gente pensa em estudos quantitativos ou estudos qualitativos, a hipótese ela serve para quê? Ela serve para nortear também os estudos, os questionários, as entrevistas e tudo mais. Logo mais nós vamos falar sobre essa questão de estudos quantitativos e qualitativos e daí dar uma clareada um pouquinho mais na mente de vocês. Então, a gente precisa lembrar que a hipótese nada mais é do que uma verdade provisória. Eu acho que isso acontece dessa forma, eu penso que isso acontece assim. Então, eu vou estudar, eu vou levar o meu estudo de maneira a comprovar ou a descartar esta hipótese, tá? Bom, quando a gente pensa em estrutura de artigo, o que é que vai no meu artigo científico? Pô, tem um roteiro, não tem um roteiro? Como que eu faço? Como que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, vocês têm que pedir para a Débora vai enviar para vocês um modelinho, né, que já está mais ou menos ali dentro das normas da ABNT, já é um primeiro passo, tá? Já ajuda bastante, e eu recomendo que vocês digitem seu artigo científico diretamente dentro desse modelo, porque já vai facilitar bastante as questões de formatação, a questão assim de layout, né? O layout do seu artigo científico vai estar definido por ali, ele já vai estar pré-moldado, né? Se você tomar cuidado para não apagar nada, não bagunçar nada, quando você terminar seu artigo, ele vai estar 80% já formatado, tá? Primeiro, nós vamos tratar sobre a estrutura do artigo quando se tem uma pesquisa de campo, tá? Quando se tem uma pesquisa de campo. Por que nós vamos tratar primeiro desse? Vocês podem observar que o item 6 e o item 7, ele está demarcado ali ele está sublinhado, né? Ele está sublinhado. Por quê? Porque principalmente quando você faz uma pesquisa de campo, você tem que ter mais atenção na sua metodologia, para explicar quais foram os materiais, os métodos de coleta de dados que vocês utilizaram, e também nos resultados
a partir do que você pesquisou e na discussão desses resultados. Então, primeiro ponto, quando a gente fala da estrutura de artigo para pesquisa de campo, a gente tem aí 9 itens a ser alcançados. Então, capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo com palavra-chave, abstract e keywords. Quem já me conhece sabe que eu sou uma negação no inglês, mas a gente tenta, né? Então, abstract e keywords são o resumo e as palavras-chave em inglês. Então, quando você faz o artigo científico, você lança lá resumo e palavra-chave em português e depois vem com esses mesmos itens transcritos, traduzidos, né, para o inglês, tá bom? Aí entra a introdução, que dentro da introdução tem justificativa, objetivo e relevância da pesquisa, e incluindo aqueles itens que eu comentei ali atrás com vocês, tá? Depois vem a revisão de literatura. Revisão de literatura é aquela hora que vocês vão levantar, né, os assuntos que devem ser tratados, que vocês vão pesquisar em livros, artigos científicos, revistas científicas, tudo baseado em fontes seguras, né? E é aquela hora que vocês vão usar também as citações. Então, aí é chegada a hora de falar de citações diretas e citações indiretas e o uso do APUD, tá? Bom, de uma maneira bem rápida e simples, citação direta é quando você faz aquela cópia, né, integral de uma parte do texto de alguém. Então eu vou copiar tudo e vai ser tudo citação direta. A gente recomenda que sejam usadas, né, citações diretas em pouquíssimas quantidades, porque em boa parte, na grande maioria do seu artigo, você vai se basear em citações indiretas, que é você fazer o quê? Que é você ler o que um autor renomado falou sobre o assunto e você vai transcrever o que esse autor falou, tá? E claro, tanto na citação direta quanto na citação indireta, vocês precisam citar quem foi autor, ano e etc. Isso tudo vocês vão encontrar na norma ABNT, tá? Vocês que já fizeram TCC, que já fizeram artigo científico, têm aí mais ou menos ideia de como funciona, né? Outro ponto importante que eu comentei é o uso do APUD. APUD, A-P-U-D. APUD são as citações das citações. É quando eu encontro em um artigo científico um autor que está citando outro autor, né? Então, aquele autor viu aquilo, citou no artigo, e eu vi o que aquele autor citou sobre o outro autor. Sabe aquela ideia do diz que me diz, telefone sem fio, que um vai passando para o outro? Pois então, artigo científico ele não é baseado em fofocas, né? Então, se um autor disse que o outro autor disse, eu preciso utilizar aí o APUD para citar isso aí, tá? Deem uma buscada aí sobre como fazer as citações diretas, citações indiretas e como fazer também o APUD, porque na hora aí de fazer a revisão de literatura isso vai ser também bem necessário para vocês, tá bom? Então, parei na revisão de literatura, aí vem metodologia, resultados e análises. Por fim, depois que você estudou tudo, analisou tudo, chegou a um resultado, o que vocês vão fazer? Conclusões e recomendações. Bom, então eu concluí isso, e eu recomendo isso. Bom, vai ser praticamente uma das únicas partes do artigo científico que vocês vão poder falar um pouquinho do que vocês pensam. Aspas, pouquinho do que vocês pensam. Por quê? Porque na verdade vocês vão falar sim um pouco, mas a partir de tudo que vocês estudaram. Então entendam, a conclusão e as recomendações têm que estar de acordo com tudo que você fez lá para cima, tá? Não adianta eu pegar essa garrafa, né? Eu tiro uma foto dessa garrafa, eu faço um estudo para essa garrafa e no fim eu digo que esta garrafa é verde-limão, sendo que todo mundo está vendo que a garrafa é azul, tá? Então é muito importante que as conclusões e recomendações tenham, claro, a ver com todo o trabalho que vocês desenvolveram, né? Vamos mais um pouquinho, falando agora sobre pesquisa, técnicas de análise e pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas.
pesquisa quantitativa e qualitativa, elas estão bem ligadas à pesquisa de campo, certo? Então, qualitativa e quantitativa ligadas à pesquisa de campo. Por quê? Porque quando você vai fazer uma pesquisa de campo, você tem duas maneiras ali de fazer essa pesquisa, tá? Você pode fazer ali uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa. São duas técnicas utilizadas para análise. Eu costumo exemplificar da seguinte forma. A quantitativa, como o próprio nome diz, ela é mais voltada a quantidades, né? Quantidades de que maneira? Direto ao ponto e certeiras, né? Normalmente, quando você faz uma pesquisa quantitativa, você tem a resposta, você tem os retornos demonstrados em gráficos, né? Ela é mais certeira. Por que ela é mais certeira? Porque a quantitativa, por exemplo, quando você usa um questionário, você utiliza um questionário fechado, né? Questionário de alternativas e marcar X mesmo, sabe? Então as respostas são exatamente aquelas, e daí o que você faz? Você vai tabular esses dados a partir de dados precisos. Então não tem, por exemplo, assim como a pessoa marcar meio X, né? Então, ou ele marcou a resposta A, B, C ou a resposta D, certo? Agora, quando você faz uma pesquisa qualitativa, quando você fala em questionários e tudo mais, entrevistas, o que acontece? Ela é bem mais aberta. Então, a pesquisa qualitativa é o que a gente usa, por exemplo, com entrevistas, né? Quando você vai entrevistar alguém. Quando você cria um questionário, mas esse questionário ele é feito de maneira dissertativa. É aquele questionário onde as pessoas têm que escrever as respostas, né? Não são alternativas, ela tem que descrever ali o que ela pensa. Então, na hora de analisar, o qualitativo, ele vai passar por você, ele vai passar por quem vai analisar. Então, ele traz, sim, ótimos resultados? Sim, ele pode trazer resultados, inclusive, muito mais completos do que a pesquisa quantitativa, né, que é aquela mais direta. Mas a pesquisa qualitativa, ela dá muito mais trabalho para fazer, porque daí todo mundo tem que analisar questão por questão, item por item, e ela também pode sofrer algumas distorções por aquilo que eu penso e interpreto. Aquela que é direta, aquela que é certeira, ou é ou não é, né? Não tem o meio termo. Já a qualitativa, ela pode passar ali pela interpretação de quem está fazendo a pesquisa. Quando a gente fala de revisão bibliográfica, que é aquele padrão onde você levanta o material que já foi escrito sobre o assunto, você vai ter praticamente os mesmos itens, sem tanto detalhe aqui, ó, vamos voltar, sem tanto detalhe da metodologia, dos resultados e da análise. Então, seria mais fácil comparar se os slides estivessem ao lado, né? Mas eu preferi colocar o qualitativo e quantitativo no meio. Então, observem que quando a gente fala em pesquisa de campo, a gente tem atenção maior em 2 itens, e quando a gente fala em revisão bibliográfica, nós temos aí 2 itens teoricamente a menos para se preocupar. A gente coloca sim metodologia, mas de uma maneira um pouco mais simples. Tá bom, pessoal? Vamos mais um pouquinho. Quando a gente fala da introdução, né, em que a gente já vem falando aí desde o começo dessa aula, a gente pensa em o quê? Por que eu escolhi esta temática? Volto a falar. Por que eu estou batendo tanto no tema escolha da temática, hipótese, objeto? Por quê? Por que eu estou falando tanto em qual que é a relevância em se fazer essa pesquisa? Porque uma das primeiras coisas que vocês vão criar em um artigo científico, gente, é a introdução. E daí, se você já começa a enroscar na introdução, você vai sentir que o negócio não está andando, tá? Então, pensem que eu tenho um objetivo e que no final eu tenho que atingir este objetivo. A gente falou sobre revisão de literatura, tá? Dei uma breve comentada sobre citações diretas, citações indiretas de uso de APUD. Eu recomendo que vocês busquem um pouco mais sobre o assunto,
recomendo que vocês busquem um pouco mais sobre o assunto, porque na aula de hoje a gente tem muitos assuntos a tratar, né? E como teoricamente citações diretas e indiretas e APUD são situações corriqueiras em um artigo científico, embora muito importantes, elas são assim, o básico do básico do básico, eu recomendo que vocês busquem, vamos lá, anota aí, o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, o que é um APUD e como fazer isso aí, tá bom? Então busquem, dê uma olhada, porque a revisão de literatura, ela é toda baseada nisso aí. Ela é toda baseada nisso por quê? Porque como eu disse, você não vai tirar nada aqui, ó, da sua cabeça. Você vai precisar levantar, né? Ver os tópicos que você resolveu abordar e fazer um levantamento ali bibliográfico de tudo que existe escrito sobre aquilo e do que pode ser utilizado no seu artigo científico. Eu costumo dizer o seguinte, ó, chegou a hora de fazer a revisão de literatura. O que é que eu faço, Leandro? Vocês vão fazer o seguinte, ó, antes de começar a escrever, antes de sair pegando um monte de livro, baixando um monte de artigo, fazendo um monte de coisa, conselho que eu dou, observem artigos parecidos com o que você pretende fazer e observe os tópicos que foram tratados. Então, por exemplo, se eu estou falando, por exemplo, de recursos humanos, de RH, se eu estou falando sobre rotatividade pessoal, que é a entrada e saída de colaboradores numa empresa, né? O que eu vou fazer? Eu já vou entrar de cara, assim, ó, batendo direto em rotatividade pessoal? Não. Lembre-se que quando eu falo de artigo, eu digo o quê? Eu digo que o artigo ele é mais direto, mas não direto até esse ponto. Então, o que eu preciso falar? Eu preciso ter alguns tópicos, né? Uns 2 tópicos no máximo, 2 ou 3, não passando disso, com 2 ou 3 parágrafos ali, também no máximo, dando uma introdução ao assunto para mostrar para a pessoa, para dar uma introduzida no assunto para quem talvez não tenha conhecimento nenhum. E por fim, você chega ali naquele seu assunto principal e daí realmente discorre, continua falando sobre ele. Então, defina quais são os seus tópicos antes de começar a fazer a revisão de literatura. Por quê? Inclusive vai ajudar vocês na hora de escolher os livros e os artigos, porque daí vocês já vão buscando, já vão ali, ó, afunilando, vão deixando mais justo, mais próximo daquilo que vocês pretendem fazer, tá? Então, quando eu falo das citações diretas e indiretas e APUD, eu falo aqui desse segundo parágrafo, onde eu estou comentando sobre a transcrição das palavras dos autores. Tá bom? Então lembrem-se, quando você estiver fazendo a sua revisão de literatura, não é o que você pensa que importa. Sim, o que já foi pesquisado, o que já foi levantado e o que já foi escrito ali por autores renomados, certo? E daí por isso que você precisa citar quem foi o autor e tudo mais, existem as normas da ABNT para isso, e também eles devem entrar nas suas referências, certo? Pessoal, falando em materiais e métodos, vamos falar bem rapidinho sobre isso aí. Quando a gente fala sobre materiais e métodos, é o que eu expliquei logo atrás ali, falando sobre o quê? Quando eu fui pesquisar, quando eu saí a campo, o que é que eu utilizei? Quais foram os materiais? Foi um questionário? E como que eu fiz com esse questionário? Eu imprimi esse questionário, ele foi feito via celular, via aplicativo de mensagens, ele foi enviado para a pessoa por carta, não foi? Então vamos entender o seguinte, ó, quando a gente fala de metodologia, quando a gente fala de materiais e métodos, a gente quer fazer o quê? Que quem leia esse artigo, a pessoa está lendo, que ela entenda exatamente o que você fez, quais foram os materiais e quais foram os métodos que você utilizou para chegar até aquele resultado. Por quê? Se a pessoa ela quiser fazer um artigo científico parecido com o seu, o que ela tem? Ela já tem um norte a seguir. Então, também recomendo que vocês deem uma olhada nos materiais e métodos de outros artigos já aprovados e de instituições renomadas, porque de lá vocês também vão encontrar ideias e sugestões de como vocês podem abordar, qual abordagem vocês podem ter aí para usar os métodos de vocês.
Tá bom? Pessoal, falamos um pouco sobre introdução, falamos um pouco aí sobre a estrutura do artigo, falamos um pouco de tudo isso e vamos parar mais um pouquinho, vamos dar uma parada, beber uma água, tomar um café. Pessoal aí gosta de café, né? Vamos dar uma parada, vamos parar um pouquinho e daqui a pouco a gente retorna com mais alguns detalhes aí, mais alguns dados e a gente retorna também para o nosso último vídeo da aula de hoje. Tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.